O encontro de hoje, ele acaba sintetizando várias coisas, mas principalmente ajudando a gente a pensar o que é essencial quando a gente organiza o nosso trabalho de catequese. A gente vai falar de metodologia, à luz do diretório da catequese, esse diretório que é para a Igreja Universal, né, feito pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. E vocês vão perceber, eu acho que isso aqui é o ponto mais importante, que quando fala de metodologia, não está falando assim de grandes recursos que a gente tenha que comprar, investir, derrubar parede, subir parede, mas tem a ver com um jeito mesmo de fazer o nosso trabalho evangelizador. Essa primeira parte do encontro, a gente vai seguir o capítulo 7º desse Diretório para a Catequese, ali se movendo pelo número 194 ao 223. E quando o diretório ele fala para a gente de uma metodologia catequética, ele está mostrando assim que tem alguns elementos que eles são tão fundamentais no processo da evangelização, no processo da catequese, da iniciação à vida cristã, que todas as outras coisas que a gente possa imaginar, por exemplo, um método específico, um recurso de mídia, ou tudo isso acaba ficando como, não que não seja importante, mas em segundo plano, tá certo? Então, tem alguns elementos que são esses 6 pontos, eles são essenciais para a compreensão do passo a passo na organização da catequese. E no final, eu faço um passo a passo, chamando atenção para alguns elementos, e até depois, se eu conseguir, eu vou desenvolver melhor esse passo a passo, ou na forma de um vídeo, ou na forma de um texto, para compartilhar com os nossos catequistas, né? Lembrando que todo esse material vocês sempre podem compartilhar à vontade, né? Então, são 6 pontos que aparecem aí no diretório, que é a relação, conteúdo e método. Então, essa expressão parece um pouco lá no alto. Eu vou mostrar uma expressão que ajuda a gente a entender melhor a ligação entre uma coisa e outra. O assunto da experiência humana, que é a nossa vivência, né, a vivência da nossa própria existência, a nossa situação concreta. Depois, o tema da memória, que tanto é conservar no nosso coração aquilo que é fundamental, mas como também aquele mínimo de memorização que me ajuda a me entender quem eu sou, o que eu acredito, qual que é o elemento fundamental da minha existência. Depois, a linguagem, que tem a ver com esse processo de comunicação. A gente já olhou, por exemplo, as gerações, então cada geração também tem um modo de falar, um modo de entender, um modo de filtrar a própria realidade. Depois, a experiência de grupo, né? A fé cristã, ela é sempre comunitária, eclesial, ela não é uma coisa individual. Então, também isso entra como elemento na metodologia catequética. E o espaço, não só o espaço celebrativo, mas o espaço onde acontecem os nossos encontros. Então, eu vou colocar do lado algumas palavras que possam ajudar a gente a ter assim um elemento mais concreto de cada um desses 6 pontos, tá bom? Então, quando fala relação conteúdo e método, na verdade, a relação fé e vida. Então, esse elemento do conteúdo e do método, ele é super importante para a gente. Por quê? Quando eu falo da fé, quando eu falo da doutrina, ela tem que ser luz para a minha vivência, a minha existência. Quando eu penso a minha vida concreta, a minha experiência, ela tem que ser fortalecida, sustentada, iluminada por esse conteúdo da fé que eu professo. Depois, quando fala da experiência humana, é a gente entender as situações concretas da nossa vida, da vida desse jovem que está na nossa catequese, desse adulto, dessa criança. Vocês vão ver, tem uma parte que o documento diz assim, olha, lembra que o outro, ele não é só um destinatário, ele é um interlocutor, e com ele você vai ouvir alguma coisa que Deus esteja falando. Então, não é só eu tenho aqui um conteúdo, eu jogo para você, mas
olhando para a sua experiência de vida, você me diz alguma coisa. Deus me fala alguma coisa através da sua situação concreta. E depois esse elemento da memória, é esse esforço grande de conservar no nosso coração todos os feitos de Deus na nossa vida, nossa experiência de fé. Valeria a pena, por exemplo, a gente lembrar a primeira aula, o primeiro encontro, quando a gente falava do catecismo como esse grande instrumento de cuidar do depósito da fé. Depois, a linguagem, que é um instrumento pelo qual a gente se relaciona por meio de uma comunicação que seja simples, que seja clara, que seja efetiva. Quando eu falo e você não entende nada, eu não estou me comunicando. Eu me comunico quando eu sou capaz de entender quem você é e falar na sua linguagem, como Deus fez com a gente, porque ele também se encarna. Depois, o assunto do grupo, então, essa experiência de vida comunitária, a catequese, que tem como sujeito principal a igreja inteira, não somente esta pessoa, mas toda a igreja é sujeito da ação catequética, mas também nós entramos numa experiência de vida comunitária. E aí o espaço que a gente tem para realizar a catequese tem aí um dinamismo grande. Ao mesmo tempo, tem que ser uma igreja acolhedora, então um espaço que seja acolhedor, mas a gente não pode ficar apenas preso ao espaço da paróquia, do centro de pastoral, de evangelização, mas a gente tem que encontrar outros espaços, porque somos uma igreja em saída, então vamos ao encontro também daqueles outros que necessitam de nós. Então agora a gente vai repassar cada um desses elementos. Acredito que alguns de vocês tenham aí o diretório, podem ir acompanhando também, depois acrescentando observações, comentários. Então, essa relação entre conteúdo e método, então, que faz a gente pensar numa metodologia da catequese, o próprio diretório, ele não faz uma distinção entre método e metodologia. Eu vou trazer para vocês uma distinção que está no âmbito da pesquisa em filosofia e teologia, sobre a diferença entre método e metodologia. Tá? Quando eu falo método, eu estou falando de um jeito de enxergar as coisas. Quando eu falo de metodologia, eu falo de um procedimento. Então, é mais ou menos assim. Eu vou fazer macarrão. Então, qual que é o meu método? O método que eu entendo é que se eu juntar trigo, batata e ovo, eu vou sempre criar uma massa que, quando ela for ali trabalhada e depois entrar em contato com água quente, ela vai ter uma consistência, eu posso colocar um molho ou não, e aquilo vira um alimento. Então, método é um jeito de enxergar as coisas. É quase que uma visão profunda do que a gente pode alcançar. A própria palavra método, ela significa por um caminho. Então, para fazer macarrão, eu sempre vou precisar um pouco de trigo, posso colocar batata ou não, posso colocar ovo ou não, né? Tem aí algumas variações, mas para fazer macarrão eu preciso desses elementos. A metodologia é o procedimento. Então, como que eu executo passo a passo? Então, eu vou pesar mais no trigo ou vou pesar mais na batata cozida? Eu vou colocar um ovo ou vou colocar dois dentro de uma determinada proporção? O ovo ou só a gema? Né? Então, veja que o método, ele me dá uma ideia de como se prepara, no geral, uma massa. Mas a metodologia, ela me dá o procedimento. Então, os elementos, a quantidade, a ordem das coisas. Então, quando a gente fala de método e metodologia, elas estão muito próximas, mas são diferentes. Método indica sempre uma espécie de teoria e metodologia, um procedimento. Geralmente, a gente põe tudo isso num pacote só e o mundo funciona bem com isso também. Mas, então, de qualquer maneira, a metodologia da catequese, e isso é importante, porque a gente encontra isso no diretório, a metodologia mais importante é relacionar a palavra de Deus e a experiência humana. Então, eu posso usar vários recursos, eu posso pensar uma metodologia que se baseia, por exemplo, na construção do conhecimento,
eu posso usar uma metodologia que ela supõe o catequista como um expositor de assuntos, posso usar uma metodologia que é brincadeira com a criança, mas no fundo disso tudo, eu preciso entender que atrás desse trabalho, eu preciso que essa criança, que esse jovem, que esse adulto consiga relacionar aquilo que a palavra de Deus traz para a experiência de vida que ele tem. O que que essa palavra incentiva, o que que essa palavra corrige, o que que essa palavra sustenta naqueles elementos que estão ali na ordem do dia da vida dessa pessoa. E aí, a igreja é muito consciente de que pode ter método que é mais adequado, método menos adequado, ela mesma não faz uma opção por uma forma, né? Então não diz, olha, a gente só vai seguir essa forma, mas ela lembra assim, olha, você pode ter, porque aí você vai ter uma variação dentro de um país, a gente entende mais que as coisas funcionam melhor assim ou assado para a gente se comunicar, mas o que que o documento fala? Eu sempre tenho que ter em mente a finalidade educativa da catequese. Então, ao longo desse processo da catequese, o que que eu espero, o que que eu quero para essa pessoa? Que ela tenha um encontro pessoal com Jesus Cristo, que ela seja iniciada à vida cristã, que ela tenha uma introdução na vida litúrgica, na vida comunitária. Essa é a finalidade. Então, qualquer outro método, qualquer outra metodologia que eu escolher, tem que me ajudar a alcançar isso. Então, vamos imaginar que eu quero usar uma metodologia de competição entre eles. Bom, se essa competição for tão grave a ponto deles terminarem o encontro com raiva um do outro, eu não estou aí considerando a finalidade de vida comunitária. Eu estou criando esse pessoal para a guerra. Então, uma metodologia que não poderia ser usada. O documento ele insiste nisso, né? Uma pluralidade de formas de realizar a catequese. Não há um método único possível, nem a própria igreja apresenta uma única forma, porém, também não é qualquer experiência que talvez vá contribuir com o trabalho catequético. Então, ao longo das experiências que as comunidades, as paróquias, as dioceses têm conhecido, nos documentos sempre tem indicação daqueles procedimentos melhores. Então, por isso que é sempre importante a gente ficar antenado nos documentos da catequese, para que a gente vá conhecendo também experiências mais válidas, experiências mais adequadas. Porém, o ponto principal em qualquer escolha que eu faça é sempre essa de correlacionar fé e vida. Se essa criança, esse jovem, esse adulto que acompanha os nossos encontros não consegue perceber o que que o evangelho diz para a vida dele, então tem aí alguma coisa um pouco mais complicada. Dito isso, na sequência, então, aprofundando mais esse elemento da experiência humana, o documento lembra que a gente tem que ser como Jesus, que anunciando o evangelho, ele procura, ele encontra, ele acolhe as pessoas na situação concreta de vida delas. Então, às vezes, a gente pode ter colocado na cabeça da gente um formato ideal de jovem que está no crisma, uma ideia de como deveria ser uma criança da primeira comunhão, uma expectativa de como os adultos deveriam vir para a catequese, mas o próprio documento ele é consciente de que a gente sempre deve partir dessa situação concreta da vida da pessoa que está diante da gente. E é interessante porque lembra justamente isso. A experiência humana é o espaço onde Deus nos fala. Então, não é só o outro que é um receptor de uma mensagem que eu tenho, mas há um diálogo aí. O outro me provoca, o outro me questiona, e eu não posso esquecer que na vida do outro, de uma maneira ou de outra, o Espírito Santo já está agindo na vida daquela pessoa. Então, ele não é uma matéria sem forma, ele não é um copo vazio no qual a gente vai colocar alguma coisa. Ele já tem também uma experiência de Deus, e a partir daquilo que é a vivência dele, também pode haver para nós uma interpelação, certo? Então, acho que isso é um elemento importante, vale a pena a gente frisar o quanto a gente deve considerar a experiência
que o outro traz. Seja ele uma criança, seja ele um jovem, seja ele um adulto. Depois, é importante que a catequese, então, seja capaz de iluminar e interpretar as experiências da vida à luz do Evangelho. Quando eu falo no livro lá, né, em relação ao livro Coração Inquieto, a necessidade que a gente tem de desembrulhar as coisas. Então, naquilo que as pessoas trazem, o quanto isso tem de verdadeiro, de melhor, de mais concreto, de mais correto, e o que precisa ainda, então, ser modificado, o que precisa ainda ser melhorado. E aí, finalmente, né, a grande finalidade da catequese, do acompanhamento, da comunidade catequética, é ajudar a desenvolver na pessoa uma visão sapiencial e integral da fé. Então, qual é a sabedoria que esse encontro de catequese ele me traz? Ao longo dos encontros da catequese, ao longo do processo de iniciação à vida cristã, o que eu alcanço de sabedoria para a minha própria vida? E que não é só repetição de frases, é um aprendizado que é algo como meu, né? E que é integral, então não tem só apenas a finalidade de arrumar essa experiência ou aquela outra, essa dimensão da minha vida. Então, eu vou ser um jovem muito legal na igreja, mas lá depois no ambiente da escola vou fazer alguma coisa complicada. Então, é alguma coisa que me envolve por inteiro. Bom, então, acho que isso daí é um elemento importante para a gente guardar. A partir daí, a gente vai para o elemento da memória. Então, a memória aparece aí como justamente esse elemento de conservar no coração. Então, o processo de catequese na vida desse jovem, na vida dessa criança, desse adulto, deve ajudá-lo a conservar no seu coração, na sua experiência, na sua memória, tudo aquilo que é conteúdo da fé. Então, nessa parte do diretório, você percebe que há uma correlação de dois elementos. Essa memória que eu absorvo como minha, então que eu vou guardar como coisas importantes para a minha existência, mas também esse processo de memorização que me permite ter um mínimo de referência sobre a minha fé. Então aqui a gente tem esses pontos. Já no Antigo Testamento, Israel, o povo de Deus, toma consciência de quanto mais se lembra dos feitos do Senhor, então mais a sua fé se fortalece e é capaz de superar as dificuldades que vão aparecendo ao longo da sua caminhada. Quando Israel vai esquecendo daquilo que Deus já fez na sua história, Israel se perde no meio dos desafios que enfrenta. A mesma coisa a comunidade, os apóstolos, a primeira comunidade cristã, vai sempre entendendo que a sua missão é conservar a memória dos atos de Jesus, a memória de tudo aquilo que se passou entre eles. Em vários momentos da vida da igreja, então, seja no começo, quando a gente tem, e hoje é retomado, né, a ideia da traditio e reditio, mas também em outros momentos, quando você tinha aquela forma de catecismo, que as crianças tinham que memorizar, nem isso tudo significa que esteja perdido ou errado, né? Porque quando você memoriza, você tem referências que marcam por onde você vai e por onde você não deve ir. Então, há aí um elemento importante, por exemplo, quando alguém começa a saber de cor a profissão de fé. E lembra que no início da igreja, as pessoas elas iam sendo introduzidas de uma maneira muito devagar nisso. Havia um momento em que elas recebiam uma cópia da profissão de fé, elas deveriam memorizar, e tinha um dia que elas devolviam, né? Então, traditio é o dia da entrega, reditio é o dia da devolução, o dia que devolve aquela fórmula escrita, porque ela já foi internalizada na memória do coração. Saber de cor é saber de coração. Então, aqui tem um ponto, a gente pode voltar nele depois, mas é assim, o aspecto bastante subjetivo da memória. Então, quando eu me aproprio de coisas que marcam a minha fé, marcam a minha existência, mas também esse elemento mais objetivo. Tem coisa que eu tenho que saber explicar, tem coisa que eu tenho que saber de cor, porque isso ajuda que eu esteja mais fortalecido no momento em que eu tenho ali uma dúvida
ou seja provocado por alguma situação. Passando isso, a gente entra no assunto da linguagem. Então, vejam que a linguagem, ela não é só um instrumento para a gente se comunicar. A linguagem é o ambiente no qual a gente existe. Então, se você, dependendo da palavra que você escuta, você não apenas recebe uma mensagem, mas você se sente mal, você se sente bem, você se sente acolhido, você se sente excluído. Então, a linguagem não é só um instrumento, ela é um ambiente, ela é o espaço da nossa existência. Quando a gente pensa a linguagem relacionada à transmissão da fé, então o documento ele chama a nossa atenção a importância também de enculturar a fé. Eu preciso comunicar essa fé dentro daquelas categorias e possibilidades que as pessoas têm de entender a partir da experiência delas, a partir do costume daquele povo. Então, comunicar o mistério de Deus dentro daquela linguagem, daquela cultura dessas pessoas que me escutam. E aí, o documento, ele lembra justamente isso, uma diversidade de culturas. Então, eu sou capaz de perceber que, às vezes, dentro de um mesmo estado, eu tenho padrões culturais diferentes, ou, por exemplo, a minha história pessoal é muito diferente da história pessoal desse grupo, ou de alguns que estão nesse grupo de catequese comigo, ou que talvez até a gente vive em contextos bastante diversificados, e que às vezes as nossas referências, nós achamos que são as mesmas, e não são. Então, tem aí elementos para a gente pensar. E depois olhar que a própria vida de fé, a nossa própria fé, ela se desenvolve em várias linguagens. Eu tenho a linguagem bíblica, os textos bíblicos, tem um jeito de comunicar a experiência do povo de Deus. Quando eu estou ali na missa, acompanhando um batismo, vendo as orações da igreja, há uma linguagem simbólico-litúrgica, e ela também me ajuda a compreender coisas da minha fé. Quando eu leio o catecismo, quando eu leio um dogma, um documento da igreja, eu tenho acesso a uma linguagem doutrinal que dá marcos e referências para eu compreender essa mesma fé. Quando eu acompanho o testemunho de uma pessoa que deu ali uma prova grande de vivência da fé, quando eu leio a vida de um santo, um mártir, eu estou diante de uma linguagem performativa, então que me indica o que fazer em determinadas situações, em determinados contextos. Então, vejam que a linguagem é um elemento bastante rico. O documento, ele ainda avança ajudando a gente a pensar nas imagens sagradas que a gente tem, que são uma linguagem, né, que antigamente dizia que era a Bíblia dos pobres. Dentro de uma imagem, um quadro, uma via sacra, por exemplo, eu tinha ali grandes ensinamentos que estavam acessíveis a uma pessoa que não poderia ler, mas ela podia olhar aquele desenho, olhar aquelas mensagens que estavam ali desenhadas, e elas tinham acesso a um conteúdo da fé. Depois, o elemento também da música a serviço da linguagem da fé, que a gente pensa o canto litúrgico, a importância da boa música na liturgia, na celebração, nos momentos de oração, como isso tudo também aproxima as pessoas de uma linguagem da compreensão da fé. E não se pode esquecer, mas o documento é bastante sóbrio nesse sentido, então o mundo digital, as ferramentas digitais, a internet, tudo isso é bom, tudo isso aí é excelente, a gente não pode ficar para trás, do contrário, a gente tem uma catequese que é irrelevante, mas essas coisas não são capazes de substituir ou superar o encontro, a proximidade, a presença. Nós vimos isso naquele período mais grave da pandemia, quando só sobrava para a gente o relacionamento mais digital, virtual. Como que isso tudo fazia falta, porque a nossa linguagem também envolve o toque, a proximidade, né? Tudo isso daí, principalmente na linguagem sacramental. Aqui a gente passa para o assunto do grupo. Então, como é importante a gente pensar, o grupo faz parte da metodologia da catequese. Convivência dos catequistas faz parte da metodologia da catequese. O modo como essas crianças, o grupo, vai sendo introduzido e vão interagindo, também é
elemento de uma metodologia catequética. Então, olhar que a experiência de grupo ela antecipa essa ideia de que a fé ela é essencialmente comunitária e eclesial. Então, eu não venho à catequese para fazer um curso, entender alguma coisa e toco a minha vida como achar melhor. Essa experiência vai me levando também, cada vez mais, a estar introduzido numa vida de comunidade. E nesse ponto, o documento ele lembra que a comunidade, a igreja, é o principal sujeito da catequese. Não é este indivíduo sozinho, não é este catequista sozinho, esse padre, esse bispo sozinho, mas é sempre a igreja que é o sujeito principal da catequese para anunciar, para ajudar as pessoas a compreenderem cada vez mais a fé. E depois, como é importante o grupo, então esse grupo, essa turma de catequese, para um processo de interação, socialização, eles vão se sentindo mais de casa, eles, né, aquela experiência, você chega na comunidade, você encontra os seus colegas, a sua turma, então você se sente mais à vontade, isso vai criando um processo de interação e de introdução também na vida da comunidade. E esse elemento essencial, que é o contato de pessoa para pessoa, nós estamos lidando sempre com pessoas, e isso é importante. Claro que há elementos de diversidade, as pessoas não são iguais, há uma grande diferença de tantas formas de pensar e até de se apropriar da fé, mas o pertencimento ele deve ser uma experiência comum. Naquilo que eu sou, no modo como eu sou, a minha identidade, ela é também acolhida nessa grande experiência de igreja, de comunidade. A gente passa para o último tópico aí dessa primeira parte, que é olhar o espaço da catequese, né? Não só o espaço da catequese, mas os espaços de evangelização. E aí a gente pode fazer quase que uma espécie de ato penitencial, né? O quanto os nossos espaços eles são uma forma também de evangelização. Se são acolhedores, são bastante positivos na evangelização. Se não são acolhedores, se tem uma certa indiferença à condição da outra pessoa, o que a gente pode pensar, né? Esses espaços revelam também uma sensibilidade no processo da evangelização ou uma insensibilidade. Então, lembrem-se sempre disso. Quem pode se encaixar bem nesse espaço que a gente escolheu? O quanto esse espaço ele fala também das nossas prioridades, das nossas preocupações. Então, veja como que o elemento do espaço, ele traz aí uma coisa bastante humana, né? A diferença de estar numa casa e de reconhecer o seu lar. Então, a palavra casa, ela indica construção, ela indica a finalidade de uma construção, mas a palavra lar, ela indica um espaço em que você se sente bem, um espaço em que você se sente acolhido. Então, quando a gente pensa o espaço da catequese, às vezes pode ser um espaço fisicamente muito bem organizado, pintado, bonito, arrumado, com coisas que possam ser atraentes, mas se ali não se constitui também uma espécie de lar da iniciação à vida cristã, você tem aí um grande gasto, um aspecto mais visível, mas ao mesmo tempo está desperdiçando para aquele lado do envolvimento. Vejam que o espaço se relaciona também ao grupo, se relaciona à linguagem, porque comunica tantas coisas, né? Então, quando a gente pensa os espaços para a catequese, a gente está pensando naquela expressão da forma de evangelizar, né? O espaço diz muito como a gente quer evangelizar. Então, os espaços, conforme o documento, devem ser acolhedores e também bem cuidados. Mas, ao mesmo tempo, os espaços não são só aquele elemento territorial dentro de uma paróquia, que você tem o salão da paróquia, salas de catequese, mas também a catequese acontece fora, né? A igreja é uma igreja em saída, que vai ao encontro. Então, o quanto a gente consegue também promover experiências de catequese, de iniciação à vida cristã na casa dessa criança. Não é que a gente vai levar o grupo todo para essa casa, mas o que a gente provoca para que a casa dessa criança seja também um espaço adequado de conhecimento da fé.
Depois aparecem outros elementos que, é claro, a gente tem que ficar um pouco mais atento à legislação, por exemplo, né? É quando você pensa pátio, uma praça, espaço educacional, cultural, não pode invadir esses lugares, porque cada vez mais, né, as leis que falam também de uma sociedade que é laica, tem aí algumas regras para expressões públicas de uma determinada fé. Então, quando se fala disso aqui é como um valor, porém a gente deve estar muito atento também às normas que fazem parte da nossa sociedade. E depois outros lugares também que podem ser espaço de evangelização, espaço de catequese. A cadeia, o hospital, o asilo, né, a casa de repouso dentro de uma determinada possibilidade, são coisas para a gente pensar. Aqui, a gente faz uma espécie de retomada, porque, para mim, é um ponto importante a gente entender que, veja, metodologia catequética não é só a escolha do livro que você vai adotar com a sua turma. Passa por isso também. Mas se esse livro, se essa abordagem, ela não consegue relacionar fé e vida, é só um livro para colorir, um livro para isso, aquilo, não vai servir como uma metodologia para a evangelização. Então, não é só escolha de livro, é escolha de material, não é nem usar só esse recurso midiático, não, mas é o quanto que a nossa catequese ajuda a gente a valorizar a situação concreta da vida dessa criança, desse jovem e desse adulto. O quanto que a gente provoca que essa pessoa conserve no seu coração aqueles elementos fundamentais da fé. O quanto que a gente trabalha uma linguagem que seja realmente comunicativa, acolhedora, que cria relação, que cria experiência de pertença. O quanto a nossa catequese propõe, dispõe e ajuda as pessoas a terem uma experiência de vida comunitária. E os nossos espaços, o quanto eles são acolhedores e o quanto nós conseguimos, fora do espaço que está em nosso maior controle, também dar testemunho da nossa. Nesse ponto, a gente passa uma espécie de revisão. Então, aqui eu montei, quem conhece um pouco dessas coisas de metodologia de planejamento, vai entender que são 3 momentos. É aquele momento fundamental de uma visão de conjunto, aquele elemento mais prático de como eu faço no dia a dia, e aquele outro elemento de avaliação, revisão, aperfeiçoamento. Então, são 3 pontos aí grandes, e cada um deles com algumas perguntas, com algumas ideias para a gente pensar. Então, esse primeiro bloco, né? Eu vou planejar a catequese, eu não posso esquecer, foi o nosso primeiro encontro, quem que eu sou? Qual é a minha vocação? Qual que é a minha missão? O que Deus me chama a ser no meio dessas crianças, desses jovens, desses adultos? Então, essa é a primeira coisa, né? Eu tenho que ter, antes de qualquer coisa que eu vou organizar para a catequese, sempre a lembrança da minha própria vocação. Depois, eu vou estar com essa turma por quanto tempo? Então, eu teria que pensar assim, quais são os objetivos que eu tenho no curto prazo? Dentro desse mês, desse semestre, esse ano, eu vou caminhar com eles 2 anos, 3 anos? Então, se eu entendo isso, e se isso está disponível para mim, isso me ajuda a me organizar melhor, né? No curto prazo, no médio prazo, no longo prazo. Claro que curto, médio e longo são referências que aí você vai pensar conforme o seu dia a dia e um planejamento maior. Depois, quem são os meus interlocutores? Quem são essas pessoas que estão lá no grupo de catequese? E aí o cuidado que eu vou ter não é só o número, as crianças que estão na minha turma. Os pais delas também fazem parte, são meus interlocutores. Eu conheço essas pessoas, quais são as dores que elas trazem, as esperanças que têm, qual que é o entendimento que elas têm da fé. Então, se eu consigo mapear um pouco isso, a gente fez aquele encontro sobre as gerações também, isso tudo me ajuda a ter um pouquinho mais, assim, uma visão maior daquilo que me aguarda, né? Então, eu sei quem eu sou, a minha missão, eu sei quanto tempo eu vou acompanhar essa turma, o que eu devo esperar no final dessa caminhada, mas também conheço essas pessoas com quem estarei ao longo desse caminho. Então, esse primeiro bloco, ele ajuda a gente a ter uma visão
maior, assim, uma visão de conjunto. O segundo bloco agora, a gente passa para o elemento do dia a dia. Então, eu vou fazer um encontro essa semana sobre os sacramentos. Agora, por que que eu quero falar sobre os sacramentos com essas crianças? Ou por que que eu vou falar nessa semana sobre os sacramentos da iniciação à vida cristã? Então, é sempre importante que cada encontro ele tenha um objetivo. E aqui eu faço uma sugestão para vocês, que o objetivo seja sempre comportamental. O que que eu quero dizer com isso? Não é só ter uma ideia bonita. Eu quero que eles memorizem o nome dos 3 sacramentos da iniciação à vida cristã. Esse é um objetivo, eles podem memorizar. Agora, talvez o comportamento melhor não seja memorizar, mas seja desejar. Então, essa criança, ela já é batizada, está para receber a primeira comunhão, que ela queira também ser crismada. Então, pensar o objetivo desse encontro, mas sempre comportamental, que envolva alguma coisa de comportamento, de desejo, de vontade. Isso fica mais fácil depois também, quando a gente quer olhar as mudanças que vão acontecendo nessa turma. Então, eu peguei uma turma, eles não sabiam rezar muito, entravam na igreja, não tinham nenhum gesto assim de deferência com o espaço sagrado. Ao longo do caminho, eu vou olhando que tem alguma coisa diferente. Então, quando eu tenho aí um objetivo que é mais comportamental, eu tenho um indicador. Não vou saber o que tem no coração da pessoa, mas o comportamento pode ser o indicador. Depois, sempre pensando naquele princípio da correlação, como que eu consigo relacionar esse assunto, esse conteúdo, na vida dessas crianças, na vida desses jovens, desses adultos? Como é que, para que serve para a vida deles esse assunto? Né? Eu sei que é muito difícil, porque, no geral, a gente tem a tendência de pensar a evangelização como ideias bonitas para a gente ter na cabeça. E esquece que são, na verdade, palavras que salvam a gente, que ajudam a gente a viver melhor. Esse terceiro conselho a gente encontra aí na Evangelii Gaudium do Papa Francisco, quando ele diz aos padres, quando vão preparar a homilia, que toda homilia deveria provocar um sentimento, ter uma imagem, uma ideia, que ajudasse as pessoas a levarem uma mensagem com elas. Então, esse assunto, ele pode ser representado numa ideia, numa figura, no exemplo, numa ilustração, para que ajude as pessoas a verem, a experimentarem o objetivo desse encontro. É legal você pensar isso, porque isso ajuda a materializar aquele assunto da catequese que vai ser aquele dia. Então, é sempre olhar isso, né? Vocês podem depois imprimir, fazer uma espécie de checklist, por exemplo. Depois, esse outro elemento, né? Aqui eu gosto de provocar as pessoas, né? Se você está num grupo e você quer que eles participem, significa que você tem menos controle. Então, se eles participarem bastante, provavelmente o que você planejou não vai acontecer 100%. Então, tem que entender que não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Ou eu tenho participação, ou eu controlo o esquema. Então, eu posso iniciar o encontro e que a turma vai se envolvendo, e eu vou deixando que eles se envolvam, vou dando ali uma direção para a coisa, vou acompanhando, mas pode ser que saia do controle daquilo que eu tinha planejado inicialmente. Então, entender que quanto mais eles participarem, o meu controle diminui. Ou o contrário, eu quero que tudo saia do jeitinho que eu planejei, eu quero executar tal e qual, então eu vou ter o máximo de controle, mas eles vão se envolver menos. Então, quando algum catequista, né, se ressente, que a turma não interage muito, que a turma não fala muito, a turma não traz nada, tenta se perguntar se você não sofre demais pelo desejo de controle, sobre a organização do encontro. E aí, sempre no final do encontro, é incentivar, né? Sempre pensando, claro, numa linguagem adequada, eles não exporem coisas da vida deles, da família, que depois eles possam ter algum arrependimento, um constrangimento, mas sempre provocar que eles sejam capazes de dizer o que que esse encontro trouxe para a minha vida, o que que ele mostrou para mim, o que que a gente aprendeu. Esse encontro me surpreendeu, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, ou eu pensava completamente diferente. Esse encontro confirmou
alguma intuição que eu tinha. Esse encontro me ajudou a entender alguma coisa que eu já tinha essa direção, mas eu exatamente não sabia. Então, vejam que são passos aqui que, se eu vou acompanhando dia a dia nesse encontro de catequese, eu vou dando uma direção mais clara, né, para a organização ali daquele mês, daquela semana. Então, imagina ao longo de um processo a gente ter isso tudo. Agora, o terceiro bloco, e aí a gente já vai finalizando, é justamente aquilo que toca a mim como catequista. Então, o que eu aprendi com essa turma ao longo desse mês? O que eu aprendi com essas crianças, com esses jovens, com esses adultos? Ou nesse encontro específico, né? O que eu aprendi? O que eu experimentei? Lembra que a gente dizia? Eles não são somente destinatários, eles são interlocutores. Eles vão me falar alguma coisa, vão me trazer alguma coisa importante. E aí, gente, fiquem atentos, porque às vezes você sai de um encontro, você sai frustrado. Mas por que frustrado? Porque aquele controle que você esperou ter, não teve, mas teve uma grande participação, as coisas saíram diferente do que você tinha planejado. Então, às vezes a frustração pelas coisas terem saído diferente do que você planejou pode parecer ruim, mas pode ser começo de renovação até dos métodos. Aí a gente às vezes vai se preocupar, por exemplo, em ter muito claro o que a gente espera que aconteça no encontro, mas não os detalhes daquele encontro, né? E aí sempre essa pergunta, como eu farei uma próxima vez? O que eu preciso fazer para melhorar na próxima vez? Então, essas duas últimas questões, elas ajudam a gente a desenvolver melhor a nossa própria prática, tá bom? Creio que a gente tenha olhado os elementos fundamentais de uma metodologia, nessa referência do que tem a ver com o que o próprio diretório fala. A gente olhou agora um pequeno passo a passo da organização da nossa catequese,